Será que o medo de ser mal interpretado pode fazer com que o professor comece a evitar qualquer tipo de demonstração de afeto com seu aluno? Eu recebi um relato de um professor que me deixou bem reflexiva, bem pensativa sobre esse assunto, e eu vou ler para vocês agora. Recebi uma mensagem de uma mãe de uma aluna de 3 anos dizendo que quando ela foi levar a filha dela na escola, se deparou com a filha dela me encontrando e me abraçando. Detalhe, na mensagem ela deixa bem claro que ela não quer que isso aconteça. Que a filha dela foi para a escola para estudar e não ter vínculo nenhum com professor nenhum. Complicado, né? E isso é muito errado, que professor nenhum tem que abraçar a aluna, muito menos da idade dela, que é uma menina de 3 anos, né? Uma criança. Ela ainda entrou em contato com a direção, que fez pouco caso, e informou sobre o ocorrido, e teve a liberdade de entrar em contato comigo, via Instagram, pois ela fuçou até me encontrar. Ainda no final da mensagem colocou: espero ser compreendida e não ter que tomar medidas mais severas sobre o ocorrido. Vocês entenderam? A mãe foi levar a criança de 3 anos para a escola e quando estava chegando na porta da escola, essa criança correu para abraçar o professor. Percebe-se que essa criança tem um carinho muito grande pelo professor, né? E foi ao encontro dele com carinho para abraçar. O professor, claro, retribuiu esse carinho. E recebeu uma mensagem dessa mãe dizendo que não quer mais que isso aconteça, que ele não tem que abraçar a filha dele, que ela não admite que isso aconteça. Inclusive entrou em contato com a direção da escola, muito incomodado com o ocorrido, dizendo que isso é um absurdo. Bom, gente, depois que eu li esse relato, eu fiquei bem pensativa e eu queria dividir a minha opinião com vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu entendo completamente o medo que os pais sentem hoje. Tá muito complicado, né, gente? Nós não estamos mais vivendo nos anos 80, nos anos 90, que era mais tranquilo. Ah, não tinha tragédia? Não tinha? Tinha. Tinha sim, infelizmente. Só que não era tanto como hoje. Por exemplo, nos anos 90, nós, crianças, tínhamos a liberdade de ficar na rua brincando até tarde. A gente ficava jogando queimada, vôlei, até tarde na rua. Hoje a gente não se vê, é raro, pelo menos aqui, eu não vejo criança brincando na rua até tarde. Eu não deixaria, se eu tivesse os meus filhos pequenos, como eu nunca deixei, ficar brincando na rua. Na minha época, era comum a gente ficar brincando na rua. Então eu sei que os tempos mudaram e eu compreendo o medo dos pais. Todos os dias a gente liga a televisão, a gente entra nas redes sociais e a gente só lê e vê notícias horríveis. A gente só se depara com notícias horríveis. O que é muito compreensível, né? De um pai, de uma mãe, ficar com medo de tudo. O que vem acontecendo no mundo tá deixando a gente com medo mesmo. A gente vê muitos casos absurdos e principalmente envolvendo crianças. Então realmente a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo e tem que ter medo mesmo. Eu compreendo essa parte. Acaba que o pai e a mãe ficam em estado de alerta, né, gente? Então, eu não tô aqui para julgar essa mãe de forma nenhuma. Mas eu também não consigo deixar de olhar para o outro lado da história. Pelo que foi contado, a criança correu para abraçar o professor e ele só retribuiu. Não foi um gesto escondido, não foi algo fora do ambiente escolar, foi na porta da escola, diante de todas as pessoas que estavam ali. Aí eu fico pensando, será que a gente está chegando num tempo onde o carinho, o carinho genuíno, o amor genuíno, também está sendo tratado como uma ameaça? Gente, o que está acontecendo, né? A que ponto estamos chegando? Porque existe uma diferença muito grande entre proteção e excesso de desconfiança. É claro que os pais precisam orientar seus filhos. Óbvio, gente, desde pequenininho a gente tem que conversar, instruir as meninas, ensinar, mostrar onde não podem botar a mão, não podem tocar. A gente tem que conversar desde pequenos com eles. Ensinar sobre limites, sobre o próprio corpo, sobre quem pode ou não fazer determinadas coisas. Isso é fundamental. Mas também a gente precisa ensinar nossas crianças a não enxergar a maldade em todo mundo. Nem todo adulto é uma ameaça. Nem todo gesto de carinho tem segunda intenção. Existem professores que enxergam seus alunos quase que como filhos deles. Eles vibram com cada conquista, eles sofrem junto quando uma criança está triste. E fazem da profissão, gente, uma verdadeira missão. Ser professor hoje é extremamente difícil. Eu me lembro de ir numa reunião na escola da minha filha, quando ela estava no primeiro ano, e o diretor falou que ele estava assustado, porque ele foi numa sala e ele perguntou quem ali naquela sala de 35 alunos tinha vontade de ser professor. E ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão.
A minha filha está fazendo formação de professores, ela se forma ano que vem. E ela falou que a maioria das pessoas que estudam com ela dizem que estão fazendo formação de professores porque os pais colocaram eles lá, porque é uma escola integral, que eles não querem ser professores, que eles só estão ali porque os pais colocaram eles ali para estudar o dia inteiro, mas que eles não vão ser professores. Ninguém quer ser professor hoje em dia. Então, daqui a um tempo, eu tenho medo mesmo, do Brasil não ter professor. Se já está faltando, eu acho que vai piorar. É uma profissão muito difícil. Eles enfrentam salários baixíssimos, eles não são valorizados. Falta reconhecimento, é sala lotada, a pressão dos pais, a cobrança. A escola também cobra. E ainda assim, continuam dando o melhor de si. Tem exceção? Tem, gente. Eu sei que também tem péssimo professor, eu sei. Mas ainda bem que não é a maioria. Eu acho que quando um professor cria vínculo com seu aluno de verdade, um carinho genuíno, isso pode fazer uma diferença enorme na vida da criança. Ela receber um carinho, um amor, sabe, verdadeiro na escola. Quantas pessoas se lembram daquele professor que mudou sua vida, que falou uma palavra bacana quando ele precisou, que lembra até da primeira professora na Alfa. Eu lembro de uma estagiária, gente, eu tô com 48 anos. Eu me lembro de uma estagiária. Eu estava, acho que na 4ª série. Eu era uma criança ainda, mas eu me lembro de uma estagiária que estava fazendo formação de professores também. E ela ficou coisa de 2 meses só na minha sala, mas eu era apaixonada por aquela estagiária. Era, assim, a minha ídola. Se eu não me engano, o nome dela é Thalita. Eu nunca esqueci dela. Nunca, nunca. Eu era assim, era a minha... É como se fosse... Como é que eu vou explicar? É como se, quando ela entrava na sala, assim, é como se a minha ídola estivesse entrando na sala. Eu nunca me esqueci dela, nunca. E ela era uma estagiária. Também me lembro da minha primeira professora. Me lembro da professora de matemática que eu tive por uns 3 anos, que marcou a minha vida, porque eu sempre detestei matemática. E ela tentava me ensinar, tentava, sabe, me empurrar para frente. Michele, vamos lá, vamos aprender. Isso tudo eu era criança. Então a gente não esquece, a gente leva para a vida esse carinho. Às vezes, um simples abraço representa uma segurança para o seu filho. Nem tudo é uma ameaça. Eu sei que existem limites, eu sei que tá perigoso, que a gente tem que estar atenta, mas eu sei também que existe amor e carinho genuíno. Eu sei que professores precisam agir com profissionalismo, mas quando deixou de ser normal a gente abraçar o nosso professor? Quando deixou de ser normal uma criança correr para abraçar o professor? Oi tia, oi tio. Isso era normal. O que está acontecendo que não é mais? O que está acontecendo que a gente acha isso um gesto de ameaça, de perigo? Não é preocupante? Eu acho que isso machuca, sabe? Machuca os profissionais sérios que só dão carinho aos nossos filhos e que estão ali para ensinar, para amar, para acolher e são recebidos dessa forma, com esse tipo de mensagem, como se ele tivesse feito algo muito errado. Ele me mandou esse e-mail, ele falou: olha, eu tô assustado porque eu juro pra você, uma criança de 3 anos, que eu tenho o maior carinho, e ela também por mim, porque ela me viu, ela veio me abraçando. Eu não entendo o porquê, o motivo dessa mãe ter falado dessa forma comigo, como se eu tivesse cometido um crime. Eu fico pensando nisso, porque eu acho que as mães com essa atitude, os professores, eles vão cada vez mais deixando de demonstrar afeto aos alunos. Aí a reclamação vai ser outra, né? Eu queria saber por que o professor trata meu filho seco. Não é seco. Eles vão deixar de dar carinho. Enfim, eles vão tratar sérios, porque eles estão ficando com medo. Porque não pode mais demonstrar carinho, não pode mais. Ele estava falando comigo que agora ele tem medo de consolar uma criança que tá chorando, de pegar na mão de uma criança que se machucou. Ele tá criando um medo, sabe? Por causa desse tipo de situação. Quem perde com isso são as nossas crianças, gente. A gente tem que parar para pensar. Eu sei que mãe tem olho clínico para essas coisas, né? A gente tem uma intuição, eu sei disso. Só que existe o carinho verdadeiro, existem os professores que realmente amam a profissão, que gostam dos nossos filhos, que acolhem, que dão carinho, que dão atenção. A gente tem que saber diferenciar, por mais que o mundo esteja difícil, e eu compreendo, mas nem todo mundo é ruim. Ainda existem pessoas boas no mundo. E a gente precisa encontrar um equilíbrio. Nem ingenuidade, nem paranoia. Tem que ter um equilíbrio.
Proteger os nossos filhos é obrigação, claro, mas também é importante reconhecer quando aquele profissional ele é sério, ele é dedicado, ele realmente ama o que ele faz. Confiança também faz parte da educação. E ela é construída na base do respeito, do diálogo e na observação, claro, a gente tem que estar atenta. No fim das contas, gente, eu acredito que essa situação mostra uma realidade muito triste nos dias de hoje, né? Nós chegamos a um ponto em que o medo, em que a desconfiança está vencendo o afeto. Isso deveria fazer a gente refletir, porque se um abraço sincero entre um professor e um aluno passa a ser visto como algo perigoso, talvez o problema seja muito maior do que a gente pensa. Mas essa é apenas a minha opinião, tá, gente? Eu quero ouvir vocês. Vocês acham que essa mãe agiu de forma correta? Ou você acha que a gente está perdendo a capacidade de confiar nas pessoas por causa das maldades cometidas por uma minoria? Deixe a opinião de vocês nos comentários que eu vou ler com todo respeito. A pessoa que me enviou o relato também está lendo, tá? Porque ele quer muito ouvir a opinião de vocês. Ele é um professor que ele está muito chateado, ele está muito magoado com essa situação. Esse é um assunto delicado e merece um debate saudável, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam nesse canal, curte esse vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante para você. A gente se vê na próxima história, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.